que cada ato de ofertar a Ti, Senhor, seja recebido diante de Ti como cheiro suave, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A Lúcia, hoje acho que ela está inspirada, porque ela me botou para trabalhar o dia todo para ela ontem, né? Minha programação ontem era outra. Eu tive que ficar com ela lá digitando nota para ela até meia-noite. Aí isso deve ter inspirado ela, né? Então os maridos aí já sabem como é que inspira as esposas, né? Sirvam elas, faça as coisas para elas. Amém? Olha. Só tem que ganhar, né? Aí, ó. Ó a receita aí, ó. Amém? Meus irmãos, nós vamos abrir a nossa apostila aí na página de número 75. Então, conforme a minha certidão de nascimento, hoje eu estou completando 50 anos, né? E... Não, 50 só. Aí, paira uma dúvida se eu nasci foi em 69 ou 70, mas aí, pelo que minha mãe fala, foi 70 mesmo, né? Eu acho que erraram em alguma coisa lá quando me contaram uma história, né? Porque eu cresci ouvindo que um homem foi assassinado na frente da nossa casa, e eu era menininho, estava engateando ali, igual o Abner, eu mais novo, menos de um ano, e aí disse que contava essa história que um homem desafiou o outro e fez um desafio, e tinha um jogo de futebol no campo, né, lá do povoado, e aí o cara falou para o outro: se você passar lá em casa hoje, eu vou botar 1 litro cheio d'água, se você chutar ele, eu te mato. E o cara chutou e o outro matou mesmo, né? Aí disse que pulou por cima de mim, passou por dentro de casa e fugiu. O vizinho que matou o cara que passou. E aí eles me falavam que isso tinha sido no dia do jogo do Brasil, na Copa de 70. Como é que eu nasci em dezembro e na Copa eu já estava vivo, engatinhando? Mas aí minha mãe disse que eu nasci um dia de domingo, 5 horas da tarde, eu ainda vou nascer, viu, gente? Daqui a pouco. Eu fui olhar no calendário, é 70 mesmo. Minha irmã é mais velha que eu, 7 anos. Então, eu acho que não era jogo da Copa, eles confundiam as coisas. Como é que tinha jogo da Copa nesse dia, o povo ouvindo, apesar de que não tinha TV, né? Nessa época lá, nem sei de que ano é a televisão. Em 70 lá não tinha TV, onde a gente morava. Mas eu acho que eles confundiram. Na verdade, eu acho que não era jogo da Copa. Tinha um jogo de futebol com um time do povoado, né? Eu fiquei nessa dúvida, tive que investigar para ver se realmente eu tinha nascido em 69 ou 70. Aí meu pai dizia que era 69. Vou perguntar para ele. Falei: moço, mas está 70. Ele falou: não, mas é porque quando eu fui te registrar, eu cheguei em Imperatriz 7 anos depois, aliás, 5 anos depois. Aí entreguei o documento para a mulher do cartório, para registrar eu e minha irmã. Minha irmã é mais velha do que eu, 7 anos. Minha irmã já tinha 5, parece. Foi em 75 meu registro. Aí, aliás, eu já tinha 5, né? Minha irmã já tinha 12. Aí disse que entregou o documento para a mulher e a mulher perguntou: que dia foi que esse menino nasceu? Dia 13. E o mês? Dezembro. E o ano? Mulher, ele nasceu no finzinho da era de 69. Coloca logo 70. Então, na cabeça dele, mas eu acho que a mulher não arredondou o ano, não. Pela investigação, eu estou fazendo 50 mesmo, né? Quando eu era menino, eu não sabia disso. A gente vai envelhecendo, mas a cabeça, às vezes, fica pensando que a gente continua jovem, né? Só que aí o corpo não responde, né, para determinadas coisas, não é verdade? Aí é que a gente percebe que na verdade, não está tão jovem. Então, página de número 75, os irmãos abriram aí a apostila, e hoje nós vamos falar sobre o papel da mulher, como a mulher desempenha o seu papel no lar e como o homem desempenha o seu papel também. Irmãos,
olha, uma máxima que a gente precisa ter na nossa vida, em todos os aspectos. Isso nos ajuda em tudo. Se você colocar isso na sua cabeça, você vai vencer muitas coisas na sua vida. Você vai vencer medo, vai vencer vergonha, vai vencer determinados complexos, né? Olha, tudo se aprende na vida. Ninguém nasce sabendo tudo. Na verdade, a gente não nasce sabendo nada, né? Eu perguntar para as mães aqui, o peito a criança já pega automático ou já tem que colocar ele ali? Como é que é? Porque tem menino que diz que tem uma dificuldade danada para mamar, como é que é? O menino já mama automaticamente ou tem que insistir com ele? Está vendo? Nem mamar ninguém aprende, nasce aprendendo. Então a gente precisa entender, tudo na vida a gente se aprende. Tudo, tudo. Ninguém nasce sabendo de nada. Absolutamente nada. Então, veja bem, relacionamento, casamento é aprendido também. Ele não nasce sabendo. Ninguém nasce com o dom de ser um bom marido, de ser uma boa esposa. Não, de forma alguma. Para isso que a palavra de Deus existe, né? A palavra de Deus só existe por causa de nós, pelo nosso bem-estar. Tem hora que eu desconfio que a palavra de Deus existe, não é nem para converter as pessoas. É para a nossa formação, para nos ensinar a gente servir a Deus. Porque existem relatos de avivamentos que aconteceram no mundo e de pessoas que converteram praticamente sem ninguém nem pregar para eles. Alguém chegou lá e, não, é assim que a gente crê, é assim mesmo, nesse Deus mesmo que a gente crê. E quem pregou? Ninguém. Então, a palavra de Deus existe por nossa causa, para nos ensinar, a gente viver bem em todos os aspectos. E aí, a gente precisa ter essa máxima na nossa vida. Ninguém nasce sabendo. Não é fez não saber. Feio é a gente não saber e não procurar aprender. Não é? Amém? Amém, irmãos? Então não existe ninguém superior em nenhuma das áreas. Não, de forma alguma. Olha, se a mulher é um exímia, ou um homem, não é? É um exímio cozinheiro, um cientista da NASA, às vezes não sabe cozinhar, ué. Então quem é que é superior na cozinha? Hã? É o cozinheiro ou a cozinheira, não é? Então, nós precisamos entender que casamento, a gente tem que aprender. Tem que aprender. Relacionamento, tem que aprender. Nossa responsabilidade, os nossos papéis como marido, como esposa, como filho, como pai, isso é aprendido. Amém, meus irmãos? Isso a gente não desempenha pelo impulso, não, pelo sentimento, pela vontade, pelo desejo. Não, não é assim, é aprendido. Amém? Então veja bem, e a palavra de Deus é clara quanto à conduta que Deus espera de cada cônjuge. Está aqui na Bíblia. O que Deus espera da mulher? O que Deus espera do marido? E aí, esses deveres, irmãos, não são opcionais. Não, isso é uma opção. A Bíblia diz que eu, como marido, preciso me comportar assim. Isso é uma opção, eu faço se eu quiser. Não, nada daquilo que a Bíblia nos orienta é opção. Nada, absolutamente nada. Claro que Deus não obriga ninguém. Deus não obriga a gente nem para o céu. Ele insiste, ele puxa, ele adula. Mas Deus adula mesmo o ser humano, né? Nunca vi um Deus como esse. Que não precisa da gente, adula tanta gente. Vem, meu filho, eu te quero, é por aqui, não faça isso e tal, e papapá, e usa gente, e usa circunstância, usa até anjo, né? Como foi o caso do Balaão, o anjo teve que pegar a espada. Então, veja bem, claro que Deus não obriga, mas aquilo que a palavra de Deus diz, se nós queremos ser fiéis a Deus, se nós quisermos ser felizes, amém? Amém ou não? Então, se nós quisermos ser felizes nessa vida, aquilo que está escrito na palavra de Deus não é opção. Pastor, mas o meu coração não quer fazer isso.
Então, dê ordem a esse coração seu incrédulo, carnal. Essa é a nossa natureza. Amém, irmãos? Meu Deus, mas a palavra de Deus diz isso e eu não acredito. Incredulidade do inferno, vai embora de mim. Isso é uma obra da carne. E aí nós precisamos entender que toda obra da carne é um prato cheio para o diabo. Sabiam disso? Toda obra da carne. Por isso que a Bíblia diz que quem está na carne não pode agradar a Deus. A base da atuação de Satanás na nossa vida, para nos ferrar, é a nossa carne. Amém, irmãos? Então veja bem, Deus aqui na sua palavra, Ele estabelece esses deveres, a conduta de cada um. E aí nós precisamos entender que isso não é opção, não é opção. Os mandamentos do Senhor são claros. E aí precisamos compreender que nós só conseguimos cumprir os mandamentos do Senhor se nós andarmos no Espírito. Ah, eu quero ser um bom crente. Se andar na carne, não vai conseguir. Um bom marido, uma boa esposa, não vai conseguir. Irmãos, quantos bons maridos que tem por aí que não servem a Cristo? Conheço muitos homens. E existem mulheres também, na sociedade, que não servem a Cristo, que são exímios maridos e mulheres, mas às escondidas traem os seus cônjuges. Gente que você menos espera. Né? Menos espera. Então, veja bem, nós só conseguimos cumprir os mandamentos do Senhor se nós andarmos no Espírito. E para andar no Espírito tem que nascer de novo. Amém? É isso ou não é isso que diz em Romanos 8 e 7? É ou não é? Só conseguimos cumprir os mandamentos do Senhor se nós andarmos no Espírito. Por isso que nós precisamos cuidar do nosso espírito. Precisamos cuidar. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual. E aí a vida espiritual para a gente cuidar da nossa vida espiritual, vamos dizer assim, é um conjunto de coisas. Manter uma vida de oração, de contato com o Senhor, guiar a nossa vida pela palavra de Deus. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. Ler a Bíblia é igual comer arroz com feijão, tem que ser algo natural na vida do cristão, não é? Praticar a palavra, fugir da aparência do mal, fugir do pecado, dizer não para a carne, e é isso que é andar no Espírito. Então, aí aqui diz o seguinte, que muitos cônjuges anotam os deveres do outro, né? Na verdade, tem muita gente que casa para ser servido, sabia? Para ser servido. Antigamente tinha muito isso, e aí hoje ainda se encontra pessoas assim, por exemplo, mulheres que se casam simplesmente para ser amparada financeiramente, né? Para ter alguém que o sustente. Alguns anos atrás isso era quase que regra. Então, muitas vezes, o cônjuge só anota os deveres do outro, cobrando o seu cumprimento. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas, às vezes, não cumpre os seus próprios deveres. Não cumpre os seus próprios deveres. E aí, meu irmão, um casamento onde ambas as partes não cumprem os seus deveres, irmão do céu, eu vou falar um negócio para você. Dificilmente morre os dois juntos felizes. Morre não. Morre não. Pode ser apaixonado como for, pode ser dou minha vida, não morre junto felizes. Irmãos, o índice de separação de gente com muitos anos de casado é muito grande. Não é só de gente recém-casada, não. O índice de separação de gente com muitos anos de casado é muito grande. E aqueles que continuam na mesma casa, mas separados? Costumaram viver juntos? E como inimigos ainda?
Então, por que essas coisas acontecem? Falta do cumprimento de papéis. Amém? Amém, irmão? Está vendo? Eu cumpri meu papel ontem, olha aí, a mulher amanheceu sorrindo. Não é porque eu estou aniversariando hoje, é porque ela está feliz. Perguntando o que eu queria almoçar. Eu falei, qualquer coisa, né? Está vendo? Porque ontem eu cumpri o meu papel, me sacrifiquei por ela. Então, casamento é isso, né? Então, veja bem, se nós colocarmos em prática os princípios do reino de Deus no lar, colocar em prática os princípios do reino de Deus no lar, vai haver paz, vai haver exemplo para os filhos, terão famílias estáveis e vamos ser exemplo também para outras famílias da igreja. E vamos dar testemunho para o mundo, que a Bíblia diz que assim, Jesus disse em Mateus 5,16, assim brilhe a vossa luz, resplandeça diante dos homens. É um papel nosso, um dos papéis da igreja é atrair os pecadores para Cristo. E como é que nós atraímos? Como é que nós atraímos? Sendo bons exemplos. A nossa luz resplandecendo. É assim que a gente vai atrair as pessoas para Cristo. Amém, meus irmãos? Vocês sabiam que Israel, a missão de Israel, não era sair pregando. A missão da igreja é sair pregando. A igreja tem a missão tanto de sair pregando, de ir pelos becos e valados por todo mundo, mas a igreja também tem a missão de atrair. Mas quando nós vamos para o Velho Testamento, a missão de Israel era apenas atrair as pessoas para Deus. As pessoas olhavam para os israelitas, como é que eles viviam, como é que eles venciam as batalhas, como é que Deus cuidava deles, e elas diziam, eu também quero servir esse Deus. Amém? Então, pelo exemplo. E aí nós, como famílias, precisamos ser exemplo. Por quê? Vamos dizer assim, as regras estão estabelecidas aqui. A Bíblia é escrita para a gente ler e viver elas. E quando a gente não consegue viver, está lendo, mas não está conseguindo viver, misericórdia, Deus, tem misericórdia de mim. Eu me lembro que uma das coisas que me impulsionou a perdoar um monte de gente que eu tinha vontade de matar quando eu converti, foi saber, eu sempre tive esse entendimento. Meu Deus, a Bíblia diz que eu tenho que fazer, se eu não fazer eu vou para o inferno, eu estou frito. Isso me motivou a perdoar um monte de gente que eu tinha vontade até de matar. Olha só. Entenderam, irmãos? Estão me compreendendo? Então, dentro do lar da família também, meu Deus, minha filha, a Bíblia diz que eu tenho que tratar assim meu filho, que eu tenho que tratar assim minha mulher, que eu tenho que tratar assim meu cônjuge. Se eu não fizer isso, eu estou frito. Entenderam? Amém ou não amém? Então, vamos lá. A submissão ao marido. Vou pedir os homens para ler a apostila aqui em uma só voz, né? Ei, rapaz, os homens gostam dessa parte. Mas eu vou falar para vocês, viu, homem? Na hora que chegar na parte de vocês, vocês vão querer ser mulher. Dizer, não, ser mulher é melhor do que homem. Os homens gostam dessa parte. Das mulheres sejam submissas, tudo. Na hora que chegar na parte dos homens aqui, vai ter homem que vai desejar ter nascido mulher. Se eu tivesse nascido mulher, tinha sido melhor. Então, vamos lá. Vamos lá, os homens, lê isso aí, vamos lá. 1, 2, 3. As mulheres sejam... Olha só, então isso aí está aí nesses textos, né? Que está descrito abaixo. Então veja bem,
Quando a gente fala de submissão da mulher ao marido, irmãos, a gente está falando essa submissão relacionada ao princípio de autoridade que Deus estabeleceu. O próprio mundo, quando Deus cria todas as coisas, Deus cria a natureza, e aí Deus cria o homem, Deus já estabelece o próprio mundo debaixo do princípio de autoridade. Deus deu autoridade para quem governar o mundo? Para o homem. Já pensou se fosse o leão que governasse o mundo, irmão? Hã? Não, o leão é o animal mais forte da natureza, ele é que vai governar o mundo. A girafa. Já imaginou? Então Deus cria o homem e dá autoridade para ele. Princípio de autoridade. Deus estabeleceu todas as coisas debaixo de um princípio de autoridade. E em todas as ordens da vida social é assim, irmão. Por que você acha que uma loja, por mais pequena que seja, tem 3 funcionários, lá tem um gerente? Por que tem um gerente? Hã? Princípio de autoridade. Sem autoridade estabelecida, as coisas não funcionam em lugar nenhum. Lugar nenhum. E a família é um núcleo social, é a base da sociedade. Deus precisava estabelecer a família também debaixo de um princípio de autoridade. Já viu como é que é? Menino terrível demais. Aí às vezes a mãe fala, a mãe convive muito com os filhos e grita e nada, o menino não está nem aí, né? Em muitos casos, nem escuta a zoada da mutuca, lembra? Os mais velhos aí, lá, os maranhenses? Nem escuta a zoada da mutuca. Tem menino que faz desse jeito com a mãe. Irmão, mas na hora que fala assim, o pai chegou, que fala mais grosso, né? Olha aí, tá vendo? Agora, já pensou se numa casa, se o lar, se a família, Deus não estivesse estabelecido a família debaixo do princípio de autoridade, irmão? Eu pergunto para você, essa sociedade que nós estamos vivendo hoje, que tem filho que falta é bater nos pais. Esses dias eu vi na TV uma menina de 12 anos aí do interior, apaixonou pela madrasta. Morava com a avó, apaixonou pela madrasta, foi lá e matou o pai. Já pensou uma sociedade nos dias de hoje meio endemonizada como nós estamos vivendo? A coisa seria complicada. Sim ou não, irmãos? Então veja bem, e qual é o propósito da autoridade? Estabelecer ordem, estabelecer harmonia. Amém? Por exemplo, tem dois irmãos brigando, que irmão briga mesmo, né? Já pensou se o pai, se a mãe não tivesse sido estabelecida como autoridade sobre os filhos, e depois o pai, irmão, como é que resolvia um trem desse? Então, qual o propósito da autoridade? Estabelecer ordem e harmonia, não é uma hierarquia. Dizer, como ser humano, o homem é melhor do que a mulher. Não, não é, é um princípio de autoridade. E o homem foi constituído como líder, como autoridade da sua casa. Agora, como nós já estudamos aqui sobre a autoridade espiritual, exercer autoridade não é fácil. Jesus disse que melhor é quem serve. Não é fácil exercer autoridade. Exige uma grande responsabilidade. Amém, irmãos? Então, é a função de quê? De liderança, de autoridade que foi estabelecida. Ok, irmãos? Entendido até aí ou não? Tem alguém que não entendeu ainda? Então, veja bem. O que a mulher precisa entender sobre a submissão? Vamos lá. Primeiro, Deus manda que a mulher se submeta ao marido. Isso é uma ordem. Mulheres, sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Aí ele explica por quê.
Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, veja bem, Deus manda. E essa submissão não é o marido que impõe essa autoridade. No reino de Deus, toda autoridade ela precisa ser reconhecida e não imposta. Deus estabelece a autoridade. Nós precisamos reconhecer. Embora, muitas vezes, quando se ensina, e às vezes o marido precisa ensinar. Casamento, irmãos, é feito de ajustes. Às vezes o cara casa com uma mulher que a mãe dela não respeitava o pai dela, batia até na cara. Se essa mulher que o cara vai casar, se não foi uma mulher que procurou estudar a Bíblia e dizer minha vida vai ser conforme a Bíblia, ela vai querer bater na cara do marido também. E aí é onde precisa se ajustar. Amém? E aí deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, olha, principalmente os que vão casar. Se o casamento não for ajustado nos primeiros 2 anos, pelo menos naquelas coisas básicas, não vai ser fácil. Não! Por isso que quem ensina sobre casamento aconselha a não ter filho nos 2 primeiros anos, que é o período, né, da rinha de boxe, do ringue de boxe, né, para poder se ajustar, as coisas se ajustarem e começar a funcionar. Então aí no período de crise, aí nasce a criança e complica, né? Aí não é mais 2, é 3. Agora o negócio pegou. Então, veja bem, a autoridade ela é reconhecida, não é imposta, mas às vezes precisa ser ensinada. Amém, irmãos? Submissão é um reconhecimento da autoridade estabelecida. Foi Deus que estabeleceu assim. Significa obediência humilde com boa disposição. Não é apenas uma obediência externa, mas uma atitude interior de submissão e respeito. De submissão e respeito. Irmãos, e pessoas que são ensinadas a serem rebeldes. Pessoas que são ensinadas a serem rebeldes, se elas não reconhecerem que o ensinamento e a educação que receberam levou elas para a rebeldia, é complicado até para ser crente, sabia disso? Porque nem a Deus quer obedecer. Nem a Deus quer obedecer. Então, nós precisamos entender que as coisas são aprendidas. Virando a página, a submissão não anula a mulher, mas lhe dá condições para cumprir o seu papel. Então, a gente observa que dentro do casamento, o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel. E para a mulher cumprir o seu papel, ela sendo submissa ao marido, isso lhe dá condições para ela cumprir o papel de mulher, de mãe, de esposa. A submissão não rebaixa a mulher, mas sim protege. Deus é bom, Ele quer que a mulher esteja coberta e protegida sobre a autoridade do marido. Não deseja que a mulher esteja sobrecarregada e nervosa, mas tranquila e feliz. Irmão, por que você acha que uma criança, por exemplo, o Abner ali, está nos braços da tia? Por que ele está em paz daquele jeito ali, aquele menino? Ele está se sentindo protegido, irmão. Está se sentindo protegido. E a mulher, tendo essa segurança de proteção, isso vai permitir com que ela viva mais tranquila e feliz. Por exemplo, a vida tem muitos desafios, tem ou não tem, irmãos? Mas a mulher que tem um marido responsável. Por exemplo, as irmãs aqui que têm filho. E tem um marido responsável. A carga é menos ou é mais, irmão? Agora aquelas que têm um marido que
Ele não preocupa nem se eles estão passando fome, aí é complicado, né? Então, essa submissão não rebaixa a mulher, mas protege a mulher. A submissão da mulher não a faz inferior. Olha só, vamos analisar aqui a Trindade. Deus, o ser de Deus, eternamente subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, com a mesma essência, os três são um. E aí Jesus, ele sendo igual ao Pai, ele veio a essa terra, se encarnou, se tornou homem e assumiu o papel de filho, se submeteu ao Pai, igual, sendo Deus. Como diz Paulo, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou, se submeteu. Então, a mulher precisa entender que ela, ao se submeter ao marido, não é porque ela é inferior como ser humano, ela é menor. Não. Ela se submete por causa de um princípio estabelecido. São iguais, mas em funções diferentes. Embora nos dias de hoje, quase a totalidade das mulheres trabalham fora. Mas mesmo assim as funções continuam diferentes dentro do lar, irmãos. É ou não é, irmão? Irmão. Pai, por exemplo, né? Faz um filho, mas quem é que carrega o filho, irmão? Durante 9 meses. Não adianta alguém querer dizer que é diferente. O filho, ele tem um sentimento afetivo, parece que uma dependência. A mãe parece que tem um jeito que o pai não tem para cuidar dos filhos quando pequeno. Função do pai é outra, é claro, dar carinho também, dar proteção, mas mostrar o caminho, ensinar os filhos a serem fortes. Mas a mãe, ela tem um papel diferente dentro do lar. Eu, por exemplo, sempre me esforcei para cumprir meu papel de pai. Mas você pensa num sofrimento, irmão, quando essa Lúcia estudando, saía 5 horas da manhã, pegava o primeiro ônibus 15 para 5 para o UFG, lá no Campus 2, aí eu deixava ela no ponto de ônibus, voltava, dormia mais um pouco, levantava para arrumar para ir para o trabalho. Pensa numa luta para arrumar essa Laís. Meu Deus do céu. E já acordava chorando, e você não sabe, quem sabe é a minha mãe, e eu penteava esse cabelo, e eu quero a minha mãe, você não sabe pentear meu cabelo, e aí, rapaz, mas foi difícil desenvolver uma tática. Aí colocava ela na garupa da bicicleta, deixava ela na creche. Foi difícil desenvolver uma tática. Para dormir, você não sabe me esfregar igual minha mãe esfrega. Então isso é uma realidade. Isso não é utopia. Não é utopia, é realidade. Não é? Então, dentro do casamento, nós precisamos entender. São duas pessoas com papéis diferentes. E se cada um cumprir o seu papel, irmão, facilita demais, não facilita? Né? Uma coisa você precisa entender. Todo ser humano precisa entender isso. A gente precisa aprender, nós precisamos aprender a nos relacionar com gente. E dentro do casamento vai ter sempre alguma coisa para consertar. Por isso tem que ter diálogo. Sempre ontem, ou foi antes de ontem, ela falou para mim que toda vez que eu lavo a mão na pia do banheiro, eu dou trabalho para ela. Eu não sabia disso, já deve ter o quê? Quando a gente mora aqui, tem 7 anos que mora aqui nessa casa. Ele diz que eu lavo a mão de qualquer jeito e molho tudo aí, toda vez ela tem que vir lavar. Eu falei, eu não estava vendo isso, aí. Pensou se ela começasse lá, mas esse Luiz é relapso, não sabe nem lavar a mão.
deixa a pia do banheiro, o lavatório do banheiro todo molhado. Já pensou se ela começasse a ficar mastigada, né? Quando pensasse que não queria mais aqui o bonitão. Por achar que existia algum homem na terra que não fazia isso. Aí casava com outro, o cara fazia pior, né? Mijava na tampa do vaso, no chão, jogava a banheira, a meia de chulé no meio da casa, não limpava os pratos igual eu não lavo, mas eu arrumo direitinho, né? Jogo o resto de comida no lixo. Lá em casa, a pia eu organizo. Aí ia dizer, eu era feliz e não sabia, o outro lá era só a pia do banheiro, esse outro traste aqui. Está vendo como é que é casamento? É que às vezes as pessoas querem romper casamento por coisa tão simples, porque elas acham que existe alguém perfeito que foi feito para elas na medida. Não tem. Diga comigo, todo ser humano é pecador. Diga inclusive eu. Sou dos principais. É o que o apóstolo Paulo dizia. Paulo dizia que ele era o principal pecador. Amém, irmãos? Então nós somos casados com pessoas pecadoras, e nós somos pecadores também. Mas aí isso vai ajustando a coisa, a vida vai ficando mais leve. Amém, irmãos? Então diga comigo, são iguais, mas funções diferentes. Até ontem a gente falando sobre isso aí, brincando, né? Normalmente as bocas mais quentes é para o homem, né? Se tem um barulho de noite, ei, irmão, eu detesto alguém me acordar de noite. Mas aí, às vezes, a luz escuta um barulhinho, mas eu vou olhar um gato. Escutei um barulho. Levanta, aí eu venho, olha aqui nessa janela ali. É bom porque de cima, né, a gente se sente protegido, cria coragem, né? Olha, vê tudo e tal. Às vezes é um gato, às vezes um vento, um negócio. Então, aí estava conversando que o irmão da Lúcia disse que quando casou, né? Aí disse que foram morar na casa lá, ele mais a mulher. Aí na primeira noite que foram morar nessa casa, ele escutou um barulho e ele acordou. Ele que acordou. Aí virou para a mulher e falou assim: Fia, tu não está com sede, não? Vamos beber água. Então, os papéis são diferentes. E as coisas mais desafiadoras, que exigem mais disposição e mais coragem, cabe ao homem. Embora, irmãos, eu conheço, não é só um não, viu? Eu conheço homens, já teve mulheres que falou para mim, pastor, eu tomo iniciativa, porque se eu não tomar, nem nessa casa aqui a gente morava. Tem homens que não foram educados para ser homens, foram educados para ser mulher. Homens que foram educados para ser mulher. E aí, aqui vai um recadinho para as mães, viu, que tem filho homem. Não queira criar seu filho homem igual você cria sua filha mulher. Homem tem que ser criado para ser homem, enfrentar desafio, ter iniciativa, assumir responsabilidade. Agora já pensou um casamento que o homem não assume a responsabilidade dele como homem? A casa pode cair. Não tem comida para a gente comer amanhã. O cara não tem coragem de sair, pelo menos catando latinha para arrumar comida para comer amanhã com a família. É complicado, é ou não é, irmão? E aí isso está onde? Tudo isso, irmãos, está na criação. Está na criação. Aí tem homens criados tão protegidos, rapaz, e o cara completa 50 anos de idade e dependendo totalmente do pai, da mãe, não sei de quem, de favor, do governo. Misericórdia. Então vamos lá. Então, iguais, mas diferentes funções. As irmãs com maridos incrédulas devem ser submissas a eles também, devem se comportar de tal maneira que, vendo eles o comportamento delas, se converta. É isso que Paulo diz. Então, pelo fato da mulher ser casada com um homem que não é crente, não dá o direito dela de ser insubmissa a ele, de forma alguma. De forma alguma.
A submissão não implica em que a mulher não fale, não opine, não tenha influência nas decisões. Não é que a mulher tem que ser como é que é a palavra? Subserviente. Não, não é isso. Eu sou submissa, sou subserviente ao meu marido. Sim, senhor, não, senhor. Embora no tempo bíblico era bom, né, irmão? Sara chamava Abraão de meu senhor Abraão, hein? Meu senhor Alessandro, o que o senhor quer almoçar hoje? Sim, senhor. Eu conversando com um africano, Jeremias, ele disse que lá na África a cultura é assim. O homem, ele não é questionado, o homem não vai na cozinha, lá onde ele morava, lá em Angola, ele é angolano? Parece que é. E lá a poligamia é liberado, o cara pode ter quantas mulheres quiser. Claro que os cristãos não, né? Converteu tem que decidir por uma. Mas aí diz que o homem é tratado como rei. Só que o cara também, ele tem que ter condições de manter tudo. Se o cara chega, senta na mesa igual o rei, aí as mulheres vêm servindo, olha. Que tal, homens? Mas diz que o cara nem vai na cozinha. Cozinha, homem não pisa em cozinha. Só que o cara tem que ter bala, né, irmão? Não é brincadeira, não. Sustentar uma não é brincadeira e sustentar 10. Né? Então não é que a mulher tem que ser como é que é? Fala aí de novo. Subserviente. Não é isso. Não é que a mulher não tenha que falar, não é que ela não tenha que opinar, não é que não tenha influência nas decisões. Ela não tem que dizer sim para tudo. Agora deixa eu explicar aqui uma coisa para as irmãs também. Como é que a mulher diz não para alguma coisa? Não é também chegar e peitar o marido e falar, eu não vou fazer, eu não vou. Porque aí se o marido tiver o sangue quente, ele vai dizer, você vai sim. Entenderam? Irmão, Deus não criou o homem para ser afrontado. Entendam isso, mulheres. Entendam isso. Deus não criou o homem para ser afrontado. É a natureza do homem, de proteção. Um homem que a mulher diz assim, eu não vou fazer. Eu falei, tá bom. Ele vai ter coragem de enfrentar, irmão, um leão, um ladrão, para entrar para comer a família. Entrou uma cobra dentro de casa. E agora quem vai matar a cobra? Um homem desse vai ter coragem para isso? Estão entendendo a natureza do homem? As mulheres precisam entender a natureza do homem. Embora tenham muitos homens que se deixam dominar, mas vivem anulados, não é a natureza deles, e as mulheres precisam entender isso. Então não é que a mulher não tenha que discordar, não, mas com respeito, assim como o homem também tem que respeitar a mulher nas decisões. Amém? Então veja bem, ela é ajudadora. Decisão, irmãos, no lar se toma em conjunto. Tem coisa que para a gente decidir, a gente conversa até com os filhos, escuta o que eles pensam. Entenderam? Então, decisão na casa tem que ser tomada pelos dois, tem que conversar os dois, tem que aprender a conversar, tem que raciocinar, tem que usar a inteligência, tem que buscar a direção de Deus. Porque a gente, por mais capacitado que seja, por mais que seja inteligente, nós não conseguimos ver aquilo que está oculto. Eu sou corretor de imóveis. Eu estava negociando um imóvel barato, e o cara oferecendo condições, e dava uma boa renda, e eu pensei, ó, Deus, fala para mim sobre aquele negócio. Aí, Deus falou comigo, pólvora, tem pólvora no meio. E o cara dizia que era primo do outro e tal, a princípio eu pensei que fosse lá briga de família. Não vou mexer com isso não, deve ser briga de família. Mas eu cheguei de viagem, resolvi investigar, ligar para o outro. Você acredita que o cara que estava negociando comigo era um golpista? Ele ligava para o outro, ligou para o outro todas as informações. Não, que eu estou negociando esse imóvel com o Manuel e tal, e eu não queria que você falasse não sei o quê, o preço para ele, papapá. Ele é meu primo, ele tá até querendo comprar, mas você sabe como é que é negócio de família.
E a coisa parecia ser muito boa, mas eu orei, aí Deus falou comigo, pólvora, eu via que tinha pólvora no meio, pólvora, e eu achei que fosse briga de família. Então, por mais que você entenda, por mais que seja inteligente, por mais que a gente seja, você pode ser o que for, precisamos da direção de Deus, porque Deus vê aquilo que a gente não vê. É verdade ou não é? Deus não tem as falhas que a gente tem. Amém? Então, decisão em família se toma junto, marido e mulher, tem que conversar, tem que aprender a conversar, tem que raciocinar. Escuta, nossa vida aqui, como é que é? Não, nossa vida assim, assim, assim. O que é melhor para nós? Ah, eu acho que a gente fazia assim, mas e se a gente fizer assim e acontecer isso? Ah, se acontecer isso, a gente faz aquilo. Entenderam? Então, irmãos, isso resguarda de muita coisa. Porque a pior desgraça que existe num relacionamento entre pessoas, até entre sócios, é que se tem que tomar uma decisão, um toma, dá errado, o outro fica, tá vendo? Eu falei para você, não era para você fazer assim, você fez. Isso é uma tragédia, é ou não é, irmãos? É. E principalmente quando envolve coisa séria. Então, veja bem, não é que é o homem que tem que decidir, a mulher tem que dizer sim para tudo. Não, os dois têm que ter inteligência. Agora, acontece que às vezes entre cônjuges tem um que não tem inteligência. Eu já vi casais que se o marido abrir para a mulher determinado segredo, ele está lascado com relação à vida financeira. Se souber que ele tem um saldinho lá de tanto, ela quer torrar tudo. Não pensa no dia de amanhã. Então, precisa entender que o segredo é o diálogo. Amém, irmãos? Então, veja bem, a mulher ela é ajudadora. Ela é ajudadora. Ela deve opinar sim, ela deve concordar, ela deve discordar. E entre os cônjuges tem que ter transparência. Ah, eu não queria fazer assim. Então explica por que não quer. Não, eu não queria fazer assim, meu bem, é por isso. Ah, e o meu coração está fechado. Sabe? Agora, às vezes toma decisão, um se mantendo na retaguarda, né? Na defensiva. Sob segredo. O outro não sabe o que o outro está pensando. O que o outro quer. E aí, a coisa vai complicar. Amém, irmãos? Então, a mulher ela é ajudadora, ela deve opinar, ela deve concordar, ela deve discordar. Certo? Deve discordar sim. Dizer, olha, eu não concordo que essa seja, eu acho que essa não seja a melhor saída, a melhor decisão. Tem que falar isso. Não é aquela dizer, eu não vou fazer porque eu não quero. Amém, irmão? Mas sempre deve mostrar uma atitude de submissão ao marido e a disposição de deixar as decisões finais em suas mãos, sem amargura, sem rebelião e sem interior. Nem rebelião interior. É claro que no meio de uma decisão, os dois conversam, vê as possibilidades e... por que não, às vezes, o marido pega e joga a bola para a mulher? Não, você vai decidir isso aqui. Você escolher, nós vamos fazer. Isso não está errado, não, tá? Não está errado. Assim também como a mulher fala, não, fulano, você pode decidir. Você decide aí entre essas opções. Você decidir, tem meu apoio. Amém? E aí, quando isso acontece, quem é que está decidindo? Os dois. Se o marido deu a alternativa para a mulher decidir, e a mulher tomou uma decisão, quem é que está decidindo, irmãos? É os dois. Se a mulher jogou a bola, não, então você pode decidir. Você decidir, está decidido. Acabou, é os dois. Então, depois, se der errado, não pode dizer, está vendo? Foi você. Não é? Amém?
Quando uma esposa considera que seu marido crente está abusando da autoridade, deve falar-lhe a sós com respeito e mansidão. Você está muito nervoso, rapaz. Você está fazendo isso e isso. Tem que falar. Amém, irmãos? Se ele não escuta, deve falar novamente, diante dos discipuladores. É o que Jesus disse: se alguém pecar contra ti, vai até ele, conversa com ele. Você tem um amigo, tem um vizinho, tem um colega de trabalho, pisou na bola, converse com ele, fala: olha, fulano, aconteceu isso, isso e isso, né? Por que você fez isso, tal? Porque senão, irmãos, não vai existir relacionamento humano. Não vai. Existe alguém que não erra? Existe? Não existe ninguém que não erre nessa terra. Todo ser humano erra. Todo. E às vezes a pessoa erra até sem perceber, né? Erra até sem perceber. Então, é o que Jesus diz, é aplicar aquilo que Jesus diz nos relacionamentos. Alguém pecou contra você, converse com a pessoa. Mas ela nem percebeu. Igual eu, coitado, pecando, não estava nem percebendo que estava deixando a pia molhada, olha. E vou correr o risco de deixar molhada ainda. Concorda? E tem coisa que a gente não conserta assim do dia para a noite, não. Tem coisa que é complicada. Mania, né? Mas toda vez que eu lembrar, eu vou fazer minha parte. Até, né? Amém, irmãos? Aí precisa ter paciência também. Por exemplo, eu estou dando o exemplo da pia, né? E eu acho que hoje eu nem lembrei, rapaz, de passar a mão na pia, do lavatório. Lembrei? Não, eu acho que eu deixei ela molhada. Aí se a pessoa não tiver entendimento, fala assim, tá vendo? Eu falei para ele, ele continua me pirraçando, continua deixando... Eu deixei molhado, deixou? Entenderam, irmãos? Amém? Diga comigo, eu preciso ter paciência com o meu cônjuge, assim como Jesus tem paciência comigo. Vamos lá. O respeito ao marido. E a esposa respeite ao marido. A atitude de respeito reveste a mulher de dignidade e elegância. Olha só, irmãos, a arrogância e a grosseria a rebaixa e a faz vulgar. Então, a atitude de respeito reveste a mulher de dignidade, de elegância. Agora, a arrogância e a grosseria, meu Deus. O respeito, página 77, o respeito se manifesta na forma de falar, no tom de voz, nos modos, nos gestos, no olhar, também na maneira de atender o marido, de escutá-lo, de obedecê-lo. Também implica em não o diminuir, nem a sós, nem diante dos filhos, e muito menos diante de outras pessoas. Jamais falar na sua ausência, depreciando ou ridicularizando na presença de outros. Irmão, mulher, juntar com outra para falar mal do marido. Meu Deus. Homem quase não faz isso, né? Mas tem homem também que faz, juntar com outro para falar mal da esposa. E eu vou falar aqui um negócio para vocês. Nem falar bem, viu? Tem mulher que é muito inocente. E tem a capacidade de, conversando com outra, começar a falar coisa de intimidade entre ela e o marido dela. Vai despertar na outra o quê, irmão? Homem também da mesma forma. Falar sobre intimidade com sua mulher, com outro homem, vai gerar o que no cérebro do outro? Isso aqui, irmão, é um computador que eu vou te falar um negócio. Tem coisa que grava aqui que é complicado. Então, isso é coisa inadmissível.
A mulher é responsável por ensinar os filhos pelo exemplo e honrar e respeitar o pai. Então, a mulher, a mãe, ela é responsável para ensinar os filhos a respeitar o pai. Eu lembro de uma colega que eu tive, que estudamos junto, que eu achei muito bacana o que ela me contou. Os pais dela já bem velhinhos, sabe? Eles tudo casado, adulto. Essa era solteira, mas já era bem madura. E disse que o pai dela e a mãe dela já bem velhinho, mas disse que era a coisa mais engraçada. Se o velho saísse ali para ir na padaria e chegasse e a velhinha não tivesse ido na casa da vizinha ou da filha do lado, porque ele não ficava em casa sem ela. E aí, isso que era a coisa mais engraçada. Às vezes, quando um estava meio chateado com o outro, por exemplo, a velhinha, a mãe estava chateada com o pai, com o marido. Aí, às vezes, ia chorar mágoa para a filha, né? Ou para o filho. Ei, meu filho, seu pai está desse jeito. Fez isso comigo. Se um filho caísse na besteira de dar razão e dizer assim, não, mãe, é mesmo, meu pai é assim. É assim o quê? Você respeite seu pai. Você não tem direito de falar assim do seu pai. Eu posso falar, mas você não pode. Não é interessante isso? E o velhinho também do mesmo jeito, ficava chorando as mágoas, porque chateado com a velhinha, né? Ei, minha filha, sua mãe não está nem importando comigo, não sei o quê. Aí a filha ou o filho, pai, é assim mesmo, a mãe fez isso. Quem é você para falar da sua mãe? Você cala sua boca, respeite ela. Eu posso falar, você não pode não. Agora, existem casais que fomentam isso. Existem famílias que são divididas. Existem mães que querem conquistar o amor dos filhos falando mal do pai. E pai que quer conquistar o amor dos filhos falando mal da mãe. Sabia disso? Gente casada às vezes faz isso, morando debaixo do mesmo teto. Divorciado, por exemplo, que não tem inteligência, a gente vê isso todo dia. Os filhos crescem problemático demais, porque a mãe está sempre querendo colocar para o filho que o pai não é essas coisas, e o pai, muitas vezes, querendo colocar para o filho que a mãe não é essas coisas. E aí gera uma guerra na cabeça da criança. Então, veja bem, a mulher tem esse papel de ensinar os filhos a respeitar o pai através do exemplo. Não há nada que irrite tanto um homem como o desrespeito e a arrogância da mulher. Já falamos que a natureza do homem é diferente da natureza da mulher. Embora tenha uns homens que sejam anêmicos, apáticos, não é? A mulher respeitosa é a alegria do marido, ela o engrandece e faz como um príncipe diante dos demais. Irmão do céu, o exemplo de Sunamita e de Salomão, como é que um tratava o outro. Vamos lá ler aqui para a gente encerrar? Cantares. Essa é uma boa tarefa de casa para os casados que não conhecem o livro de Cantares. Lê. O homem lê e a mulher lê, para ver como é que trata o marido. A mulher lê e vê como é que a Sunamita tratava o marido. Como é que o Salomão tratava ela, a Sunamita. Cadê? Sumiu aqui o livro da minha Bíblia? Cantares, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares. Olha logo, Cantares capítulo 5, verso 8. Vamos lá. Olha só. Cantares capítulo 5, verso 8. Olha só o que essa mulher diz. Ó filha de Jerusalém, eu faço jurar, se encontrardes o meu amado, dizei-lhes que eu estou doente de amor. Em algumas versões ela fala as qualidades do meu amado. Olha só, o versículo de número 10.
o meu amado brilha e está moreno, se ele se destaca entre 10.000. Olha só a mulher colocando o marido dela como o cara mais bonito do pedaço. Versículo 11, olha o que ela diz: a sua cabeça é como ouro mais refinado, e os seus cabelos são ondulados como ramos de palmeiras, são pretos como corvo. Os seus olhos são como pombas junto à beira de um riacho, lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como um jardim de plantas perfumosas, e os seus lábios são como os lírios que gotejam mirra. Os seus braços são como cilindro de ouro, como berílio engastado neles. A sua cintura é como marfim polido, coberto de safiras. As suas pernas são como colunas de mármore, colocadas sobre bases de ouro refinado. Sua aparência é como o Líbano, ele é elegante como os cedros. A sua boca é pura doçura. Sim, ele é totalmente desejável. Assim é o meu amado, assim é o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Então, olha só o respeito, a honra que essa mulher tinha pelo seu marido. E o livro de Cantares é o quê? O livro de Cantares, ele descreve um relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher, entre o marido e a mulher, que é símbolo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Amém? Então, é um livro para você ler e você extrair princípios. Amém, irmãos? É um livro para você ler e extrair princípios. Por exemplo, o marido tem que se embriagar com relação a amor, a tudo, com quem? Não é com a mulher? Agora, se o cara começar a botar os olhos dele em outras mulheres, o que vai acontecer, irmão? Se a mulher começar a colocar os olhos dela em outros homens que ela acha que tenha qualidades que seu marido não tem, o que vai acontecer? Então, o livro de Cantares é um livro para você ler e extrair princípios acerca do relacionamento amoroso, de respeito e de honra. A beleza interior e exterior da mulher. Aí Pedro diz que a beleza da mulher não seja o adorno exterior, como o frisado de cabelo, como adereços de ouro, como aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traz de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. As mulheres que se preocupam só com o exterior, mas não se preocupam em trabalhar o interior, o espírito interior, irmãos, é uma tragédia. Às vezes o cara casa com a mulher olhando só para o exterior, fala, casei com um avião. E aí é uma tragédia, é um problema. Assim também como as mulheres, casa com um homem e fala, não, casei com um cara fisicamente mais belo do pedaço. E está se envolvendo com alguém que é só problema. Então a mulher se arruma para ser atraente, bem aceita, isso não é pecado. Deus mesmo vestiu a criação de beleza e formosura. A mulher casada deve procurar ser atraente para o seu marido. É por isso que é inaceitável uma mulher casada se vestir de maneira sensual, irmão. Eu não acredito que tenha homem trouxa dessa natureza, que quer mostrar a mulher dele para outros homens. Mulher se veste sensual, que é para os outros homens achar ela bonita e mexer com ela. Não. A mulher precisa ser atraente para o seu marido. Amém, irmãos? Viu, mulheres? Não dê folga para esse cara, não. É bom manter-se jovem, bonita, tanto quanto possa. Cuidar do corpo, fazer ginástica, cuidar dos cabelos, vestir bem, com simplicidade. Não é? Entretanto, para ser atraente, a mulher não necessita de exageros, né? Hoje, por exemplo, a gente vive nos exageros da cirurgia plástica, né? Quando a Bíblia foi escrita, não existiam essas coisas. Então,
as mulheres exageravam muito, era nas joias, era nas vestimentas, era naquelas coisas. Hoje muitas exageram só na cirurgia plástica. Faz uma plástica, fica perfeita, quer alcançar a perfeição e, na verdade, é uma pessoa difícil de se relacionar. O melhor atrativo que um homem encontra na mulher é o caráter, que ela tenha um espírito manso, que seja doce e amável, que seja suave e serena. Se a mulher for assim, o marido ficará enamorado novamente a cada dia. Que atrativo terá para o marido uma mulher bonita, bem arrumada, porém nervosa, rixosa, gritona, briguenta, rancorosa, amargurada, queixosa e resmungona? Problema, né? É um problema. Todavia, quando o marido tem uma mulher amável, seu lar é um oásis para onde ele quer voltar. Mas se a mulher é rixosa, ele prefere ficar em qualquer outro lugar. Provérbio 25 diz que é melhor morar no deserto do que com a mulher rixosa. Diz que a mulher rixosa é igual goteira. Vocês já moraram em casa com goteira. Eu era menino, já morei em casa com tanta goteira, que para onde você se mexer, molhava. Ô trem ruim a goteira. 1h da manhã começa a chover e você com sono, aí começa a goteirar. Tuc, tuc, tuc. Aí você muda para outro lugar, tuc, tuc, tuc. Muda para outro do mesmo jeito. Não é fácil, não. Qualquer mulher pode ser mansa e tranquila, mas é necessário andar no Espírito a cada dia. Amém? Vamos ler Provérbios capítulo 11, verso 22, só para nós encerrarmos. Provérbios, capítulo de número 11, verso 22, diz assim: a mulher bonita que não é discreta é como joia de ouro em focinho de porco. Já pensou? Comprar uma joia de ouro e botar no focinho do porco lá, lá no lamaçal? Hã? Então, às vezes é bonita, mas é igual joia de ouro em focinho de porco. O fruto do justo é a árvore da vida. E o que ganha almas... Não, Provérbio 31 e 30. Provérbio 31, 30. A beleza é enganosa e a formosura é vaidade, mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. Amém, irmãos? Então, o princípio não pode se descuidar da beleza física, de jeito nenhum. Amém? Mulher tem que estar bonita mesmo, cheirosa, né? Tem que passar perto do marido e deixar o marido doidinho. Fala, opa! Né? Mas, se o interior não for trabalhado, não tem beleza que vá segurar casamento. Amém, irmãos? Assim também o homem. Então, no próximo domingo, os homens não podem faltar, que nós vamos falar como o marido desempenha o seu papel. E aí nós vamos ver que o papel da mulher é muito mais leve sendo submissa, e o papel do homem é muito mais difícil. Para o homem cumprir o seu papel, não é fácil, não. E aí, como eu falei, na hora que vocês verem o papel do homem, muitos vão desejar ter nascido mulher. Se eu tivesse nascido mulher, teria sido melhor. Vamos ficar de pé então, vamos orar, agradecer ao Senhor. Às 19h, o nosso culto de celebração. Hoje, às 16h, a Raquel vai batizar. Né, Raquel? Nós vamos sair daqui às 3 e pouco. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã, pela tua palavra. Pai, nos ajude, Senhor amado, Senhor querido, a desempenhar os nossos papéis como cônjuge, Senhor. Que cada mulher aqui nesta noite, nesta manhã, seja capacitada pelo Senhor. Que a tua palavra, Deus, traga uma revolução, Senhor amado, Senhor querido, nos seios das famílias. Queremos, Senhor amado, famílias estruturadas. Queremos casais felizes, Senhor amado, e abençoados. Filhos, Senhor amado, Senhor querido. Ó, meu Deus, que cresçam debaixo da bênção do Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Até a noite, em nome de Jesus.